oração. Apresento o servo com as mãos que irá ministrar a tua palavra neste momento. O Senhor, meu Deus, meu Pai, que usa ele como o Senhor sempre tem usado. Meu Deus, meu Pai, fala conosco nesta noite. É o pedido, meu Deus, meu Pai, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba o pastor com as palmas que eu pelo Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Complemento a palavra mesmo, Pai do Senhor Jesus. Amém. Já ouviu essa palavra maravilhosa, né? A palavra do Senhor que a irmã já me deu lá em 1 Pedro. Muito riquíssima. Palavra fortíssima, né? Palavra que fala muito conosco, né? Tem até a ver com a palavra que eu vou pregar hoje, que foi os 2 alicerces. Lá no Pedro está falando justamente só quem está na rocha pode cumprir com aquela mensagem, com aquela palavra que foi falada, né? Maravilhoso, né? Glória a Deus, aleluia. Então, tem muitas palavras maravilhosas, né? Eu estava lendo no alicerce, eu não lembro uma passagem em Pedro 2, mas só confirmar aqui essa passagem, como que o Senhor quer que nós sejamos, né? Então, vamos dar lendo essa mensagem de Mateus 7 e 24. Mateus 7 e 24, 2 alicerces. Aqui no livro de Mateus fala sempre os 2 caminhos, né? Também fala dos 2 caminhos, que é o caminho estreito e caminho largo, né? Então todos esses ensinamentos nós aprender como que é difícil servir a Deus da maneira possível, né? Bem-aventurado aqueles que não se deixam levar por qualquer situação, né? Confia no Senhor, acredita no Senhor e assim milagre vai ser, né? Nós temos o Cássio aí, voltando destino dele. A aula do Cássio é muito caríssimo, né? A minha, a sua, então Deus tirou ele daquele mal, criou a situação para ele sair lá. Ele está com essa deficiência, mas não precisa se meter na carne. A aula dele é de Deus, como está escrito. A própria palavra que diz que até você ter 3 anos bom e não ter a sua alma com Deus. Você tem dizendo o seu corpo, mas você pode estar enxergando a alma de Deus, está enxergando o poder de Deus, a graça do Senhor, né? Então a gente diz, o que é que ele está ali dando por ele? Não, você está curado, a sua alma está curada. A sua carne, a carne nossa só leva mais para tudo errado. Então é melhor nós estar com a alma curada do que estar com a carne sã e a carne tirada no caminho de Deus. Ele disse que está na carne, se perdoar da carne, mas que todo o Espírito se perdoar do espiritual, é o que tem que fazer, né? Então vamos ler. Todos aqueles coisas que escutam estas minhas palavras e o praticam, receberei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correu os rios, assoprou o vento, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, né? Esse é o homem inteligente, né? A mulher agora volta. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compararei o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu os rios, assoprou o vento, combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Amém? Posso sentar no nome do nosso Senhor Salvador. Nós estamos vendo nessa noite 2 tipos de pessoas. Nós temos nessa passagem: pessoas fiéis, pessoas infiéis. Pessoas que ouvem e guardam, e pessoas que ouvem e não guardam. Então, essas 2 parábolas da casa, as casas simbolizando, essas casas quer dizer que somos nós. Você é a casa espiritual, nós somos casa espiritual. Que a casa espiritual tem que estar adornada, tem que estar santa,
É tanto que não foi falado nessa noite, seja santo porque eu sou santo. Se a casa não for santa, essa casa não consegue ficar de pé. Essa casa, esse corpo, se não tiver com a santidade de Deus, provavelmente o revanche do inimigo, a folha do inimigo, vai bater de frente nessa casa, nessa pessoa, e ele, como ele não tem alicerce espiritual, ele cai. Ele tem palavra, ele conhece, mas o problema não é conhecer. Tem muita gente que diz: eu conheço a palavra, eu conheço isso, conheço aquilo, eu sou conhecedor da palavra. A questão não é ser conhecedor da palavra, a questão é ser obediente à palavra de Deus. Porque você conhecer é uma coisa, e você praticar é outra coisa completamente diferente. Então, bom conhecer, mas não melhor do que conhecer é praticar a palavra de Deus. Porque conhecer é necessário conhecer, mas depois que você conhece, você fazer parte daquilo que você está conhecendo. Né? Tem um casamento, você vai primeiro conhecer começa a namorar, depois vai tentar conhecer que tipo de pessoa você está se envolvendo. Você vai descobrir qual é as atitudes dessa pessoa, se é boa ou se é ruim, se vai valer a pena, ou se você está sendo enganado ou vai ser enganado, ou a possibilidade de ser bom no futuro ou não. Então, da mesma forma, nós estamos entrando em um mundo espiritual, a qual temos a oportunidade de conhecer a profundidade espiritual que o Senhor tem deixado para mim e para você. E essa profundidade nós só vamos conseguir fazer bom uso dela se nós se aprofundar no mundo espiritual a qual o Senhor tem determinado para você. Se aprofundar não é só ouvir a palavra, mas é tentar viver essa palavra. Quando você passa a viver essa palavra, você vai tomar gosto daquilo que está sendo oferecido através da palavra de Deus. É a mesma coisa. Você chegar no restaurante, tem todo tipo de comida, você só vê a comida, mas você não come. Sai do restaurante, você diz: eu fui no grande restaurante aí, eu passei lá, fiquei lá, tantas horas lá, e ele não vai poder falar nada das comidas porque você não comeu a comida. Como é que você vai falar uma coisa que você não provou? Então, para você falar uma coisa que você provou, que você falar dentro da determinado assunto, você tem que estar inteirado dele. Você tem que ter conhecimento. E é justamente isso que o homem prudente tinha conhecimento. Ele não tinha só conhecimento da palavra, mas ele tinha conhecimento e estrutura. Ele tinha profundidade, ele sabia do que estava falando, ele sabia qual é o resultado dessa palavra. Ele sabia o resultado dessa comida, porque a palavra se torna comida, a palavra é comida. Então ele estava alimentado dessa comida, ele estava fortalecido dessa comida, ele estava fortalecido dessa palavra, porque a palavra de Deus ela fortalece o homem a enfrentar qualquer adversidade e não cair, porque você tem estrutura para escutar qualquer palavra, e você não vai cair porque as palavras que você vai escutar não vai fazer mal a você, porque você está blindado, porque a palavra de Deus te blindou, porque você fez isso acontecer na sua vida, você guardou. Então, lá em Tiago fala: não seja só ouvinte da palavra, mas seja obediente, seja cumpridor dela, né? Porque se for só ouvinte, é como o sino na igreja, ele só bate alguém lá levado, ou como você vai dar seu rosto no espelho, depois passa e você não sabe mais e esquece, né? Mas quando você faz o uso da palavra, você vai ter o respaldo de tudo isso. É a mesma coisa de as pessoas comprar um diploma da faculdade e fazer a faculdade. É a mesma coisa. Porque tem pessoas que têm o diploma da faculdade, e aquele que tem o diploma da faculdade, ele vai exercer a função e vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer alguma coisa que só vai conseguir fazer quem fez, quem já fez. Então vai chegar uma hora que ele vai se enrolar, porque ele tem só o diploma, ele não tem o conhecimento. Então vai chegar uma hora que ele precisa fazer algo que ele vai conseguir fazer porque ele não tem conhecimento. Aí o que é que acontece? Vai descobrir que ele é falso, vai descobrir que ele está usando de falsidade, vai descobrir que tudo que está nele não é verdadeiro. A mesma coisa é o crente que só escuta a palavra de Deus. Ele fala a palavra, prega, mas ele não está fazendo todo o coração. Ele está fazendo a vez dos outros. Ele está pregando para outras pessoas. Está pregando para outras pessoas
primeiro. E disse que a palavra de Deus vai pregar primeiro para mim, depois está sendo pregada para vocês. Porque ela tem que primeiro funcionar na minha vida. Porque depois, se ela funcionar na minha vida, vai funcionar na vida dos outros, né? Hoje eu estava vendo no Facebook, eu não sei que eu vi uma mulher pregando a palavra de Deus, que parecia uma Jezabel. E eu não aguentei ver aquilo, porque ela disse, mudança, o nome do programa é mudança de vida. E eu mandei uma mensagem, se você está pregando a mudança de vida, não engane esse povo, mude primeiro você. Como é que você está pregando mudança de vida e ninguém vê essa mudança de vida na pessoa? Porque se nós estamos pregando mudança de vida, a primeira vez que tem que ser mudada é a vida do pregador, é a vida da pessoa que está pregando. Como é que a pessoa está pregando num culto, está pregando mudança de vida, e você olha para a pessoa e a pessoa está possuída de tantas bijuterias do corpo, tantas coisas do mundo, cheia de enfeite de tudo, que é o que a palavra é contra essas coisas, e a pessoa pregando, e a pessoa está lá. Isso, quando a gente está necessitado na palavra, a gente não aguenta ver essas coisas. Como Jesus estava nessas situações, quando ele chegou no templo, que a gente estava vendo depois do templo, ele expulsou todo mundo e meteu o chicote, derrubou o vermelho e tudo por causa disso, porque Jesus era para a cidade. Nós também, que estamos com o Senhor Jesus, que queremos guardar essa palavra, nós também sentimos indignação, sentimos uma dor dentro da gente, a gente não aceita quando a gente vê alguém fazendo uso errado da palavra de Deus. A gente se manifesta, porque é necessário se manifestar, porque se manifestar é como se nós estivéssemos concordando com essas situações. Então, não vamos concordar com certas situações que a gente olha e vê a voz da palavra de Deus. Nós temos que se manifestar, que é para o nome de Deus ser glorificado. Porque isso não é evangelho. O evangelho tem que ser uma mudança. Mas eu tenho que mostrar que eu mudei. Você tem que mostrar que você mudou. Porque o negócio de Deus que é só o coração está furado de todos os tempos, de todo mundo. Porque o teu coração ninguém vê não. Mas o teu corpo inteiro a gente vê. Você andando na rua, nós vai ver. O seu coração, ninguém vê. O seu coração está dentro daqui. Só vê se meter a vaca e abrir para ver seu coração, como é que está. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu dê bom testemunho. Se eu andar igual ao mundo, dizendo que eu sou cristão, eu estou mentindo para mim mesmo. Eu estou mentindo para as pessoas. Eu estou sendo um impostor, porque eu estou querendo que as pessoas realmente mudem a sua vida, mas a minha ainda não mudou. Eu quero que a nossa vida com as pessoas, mas a minha vida ainda não mudou. Então eu estou enganando, eu estou sendo enganador. E é o que está cheio de pessoas dessa forma. Isso são pessoas alicerces na areia. Isso é casa na areia. Está ensinando uma coisa que não vai funcionar. Quando a luta vir, essas pessoas vão perecer, vão cair, porque essas pessoas só ouviram a palavra de Deus. Eles não vão preocupar em mudar, porque o próprio pregador que prega, a própria pregadora que está pregando, ela não mudou a sua vida. Então, estão lá na igreja só para ouvir e dar dinheiro para eles. Isso é bom demais, né, para essas pessoas. Esse é bom demais ter uma igreja desse jeito, que não cobra nada de ninguém, que só engana as pessoas. E essas igrejas que estão cheias por aí, se chama igreja porta-lada, igreja que não tem compromisso com salvação, não tem compromisso com a palavra de Deus. E é esse cara aqui é dois homens. Aqui, essa palavra está representando dois tipos de gente. Gente que está só na igreja para ouvir a palavra e não tem compromisso, e gente que está na igreja para ter compromisso. Quem tem compromisso é aquele que está com a sua casa alicerçada na rocha, que essa rocha significa Jesus de Nazaré. É aquele que está vivendo a palavra que Jesus deixou quando ele trouxe que a terra desde os seus princípios. Ele ensinou a Pedro, ensinou aos seus discípulos, e os seus discípulos deram continuidade nessa palavra. Então, hoje tem apóstolo, tem apóstolo, quer dizer o quê? Mas tudo mentira e enganando, porque esses apóstolos de hoje e essas apóstolas de hoje são deixa a desejar. Não parece com nada. E não pode ninguém ser apóstolo de Jesus. Apóstolo é quem andou com Jesus. Ninguém aqui está andando com Jesus. Quem andou com Jesus? Apóstolo, se fosse verdadeiro, que começaram. Eles tinham andado com Jesus. Apóstolo é aquele que andou com aquela pessoa que ele está representando. Se ele não andou com aquela pessoa que está sendo representada, então já é uma apostasia, já é uma mentira. Como é que ele pode ser apóstolo de Cristo? Porque eles não andaram com Cristo. Apóstolo é Pedro, é João, é Tiago. Apóstolos são aqueles que andaram com Jesus. Esses que estão aí se fazendo de apóstolo, não tem nada a ver. Isso tudo de enganação, de manipulação, vai enganar o povo, né? Mas nós que aqui estamos, vamos deixar que ninguém nos engane, mas vamos estar dentro da palavra de Deus, né? Então, aqui, todos aqueles, pois que escutam essas minhas palavras e o praticam, receberão o homem por
prudente, né? Então, Jesus disse que quando nós damos a palavra, nós somos prudentes. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer pessoas prudentes, pessoas de responsabilidade, pessoas que realmente estão dispostas a fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é ser prudente, é obedecer a santa palavra do Senhor. Ele está dizendo, não vá, não vai. Ele está dizendo, não beba, não beba, não joga, não faça nada errado, não faça isso que é desagrado ao Senhor. Então, aí ele diz que quando nós cumprimos a palavra, nós se torna uma fortaleza, nós se torna um alicerce inabalável. Quando você está dentro da palavra de Deus e Deus está com você, pode ir falar com você quem quiser falar, você não deve ouvir, porque Deus está te brindando, te guardando de todo mal. Você sabe que o maior que está com você é que Deus está no mundo. Então isso, você vai se defender, você vai ter alicerce, não vai cair, porque vai bater o que bater, pode vir o vento que vier, pode vir a luta que vier, pode vir o que vier, você vai estar de pé, porque você está com Jesus, e quem está com Jesus jamais cairá. Aquele que está sem o Senhor cai, mas aquele que está com o Senhor cai, não cai. Aquele que brinca é esses que ouvem a palavra e não praticam, estão brincando com a palavra de Deus. Esses que brincam com a palavra de Deus é o crente insensato, que não está nem preocupado com o que vai acontecer, não está nem preocupado com o que vai acontecer se ele não obedecer a palavra de Deus. Mas aqui está dizendo o que vai acontecer. A luta, por que é que crente sai da igreja e não consegue ser firmado no Senhor? Porque a luta, quando vem, derruba ele. Ou não tinha de nada, tira a dele. Porque a casa dele está na areia, está escrito aqui. Nós estamos acabando de ver essa realidade na Bíblia Sagrada. Jesus deixou essa palavra do próprio Deus, Jesus que deixou isso aqui para nós. Digo, olha, vocês querem ter sucesso? Se há sucesso em mim, no meu conhecimento. Ele disse, pega o meu conhecimento e faça uso do meu conhecimento. Pega o meu conhecimento e anda em cima do meu conhecimento. O conhecimento da palavra é um caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade de Deus, meu Pai está comigo. Quando Jesus diz isso, entra nos meus ensinamentos, entra na minha doutrina, entra na minha palavra, entra na minha disciplina, entra nas minhas regras. Porque sem regra, sem mandamento, ninguém é para Deus. Precisa de obedecer as regras e os mandamentos. Mas de quem? De Jesus. Mas hoje o povo obedece as regras dos homens, as pessoas que não foi chamado, as pessoas que não têm nada com Deus, eles obedecem. Mas quando é para obedecer a Jesus, ninguém quer obedecer. Obedecer o homem, a criatura, então todo mundo obedecendo. Porque a criatura manda fazer o que não está escrito, manda fazer o que não faz parte da palavra de Deus. E eles obedecem porque o que é fácil, mas não obedecem porque é para obedecer, que é seguir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para entender a palavra de Deus. E quando nós obedecemos, nós estamos se livrando do mal e criando um grande alicerce para nós. Deus vai guardar nós, não importa. Aí você vê, passa anos, passa tempos e tempos, você está lá no pé, porque você está nessa palavra. Deus te guarda, Deus te protege. Você diz, por que ele morreu ainda? Por que ele não está vivo ainda? Porque Deus está falando você, porque você também está guardando para Deus. Eu disse que aquele que honrar, ele honra você também. Se você honra para Deus, com certeza vai te honrar. Se você faz a vontade de Deus, com certeza Deus vai te guardar. É isso que ele quer. É fácil de entender. A palavra de Deus jamais ele vai deixar você perecer. Jamais ele vai deixar nós perecer, né? Não vai deixar. Agora, aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, que desceu a chuva, o jeito que vai tocar foi grande a sua queda. Então, quando você vê pessoas que estão aqui, estão bom, está ali forte, está pregando, e aí o cara cai de dia para a noite, é porque ele estava para casa para areia. Ele estava de fachada, ele estava pregando, estava ensinando, estava fazendo as coisas, mas o coração dele não estava em Deus. Ele estava fazendo porque a palavra diz: Deus que prega por orgulho, Deus que prega por vanglória, Deus que prega por porfia, Deus que prega de qualquer forma. Mas diz que esses que pregam de qualquer forma, que não tem compromisso com a palavra de Deus, esses que caem, porque estão pregando só para pregar. A pessoa diz: não importa, porque que alguém prega, importa que prega a palavra de Deus, é nada disso. Porque quem prega, quantos que é pregador, que não vai entrar no céu? Mas quem escutou a palavra que ele pregou e colocou na brecha e obedeceu a palavra, vai salvar. Porque é melhor você escutar a palavra de Deus do que ele mesmo se falar.
do Evangelho. Cada dia mais você está se cumprindo no caminho de Deus, porque se torna isso aqui, casa na areia. Porque a pessoa fala todo dia, ensina todo dia, mas ele não procura jejuar, ele não procura viver a palavra, ele não procura fechar as brechas, ele não procura zelar pela palavra, ele não procura dar um bom exemplo, dar um bom testemunho. Então ele está arrumando uma armadilha para ele mesmo, porque uma hora Deus faz ele cair, porque ele está só falando, né? Não encontrou o seu amigo, não teve gente na Bíblia que foi expulsar o demônio em nome de Paulo, e o demônio falou: Paulo, eu conheço, você já leu com ele, tu quem é esse? E o demônio bateu neles, porque eles queriam fazer uma coisa que não tinha capacidade de fazer. Porque tem gente que só que o nome de Jesus não é o nome de Jesus, mas não adianta você usar o nome de Jesus se você ter comunhão com ele. Não adianta eu usar o nome de Jesus se eu não tiver comunhão com Cristo, se eu não tiver comunhão com a palavra, se eu não tiver vivendo essa palavra. Não adianta eu falar o nome dele, ele não vai me escutar, porque ele disse que Deus não escuta pecadores, mas Deus escuta pecador arrependido. Aquele que aceitou Jesus se arrependeu, esse ele escuta. Então esse, quando você fala o nome dele, ele vai atender, ele vai agir do céu e vai funcionar, porque ele sabe que você é um pecador arrependido. Você arrependeu, você agora está no caminho de Deus, você reconciliou com a palavra dele, você agora está no caminho dele, vai te socorrer. Dá para você clamar, ele está lá para atender. É a diferença. Por isso que ele disse que aquele que se inclina para ele é abençoado, é vitorioso, né? É muito maravilhoso, é muito bom. Aí nós chegamos aqui, segunda-feira, não, 1 Pedro 2, é o modelo do primeiro. Então é maravilhoso, fala aqui no quinto, seja santo que eu sou santo. Aí nós chegamos no 2, olha, fala aqui no 2, vamos no 2 agora. Pedro ainda, 1 Pedro, capítulo 2, fala assim: deixais, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e todas murmurações, e desejai efetivamente como menino novo, nascido no leite racional, não falsificado, para que por ele venha crescemos, que é já aproveita que o Senhor é vivo. Chegai isso para ele. Está falando da pedra, lá está falando que é a rocha, né? Aqui vai falar: chegais para ele, e ele, a pedra viva, mas para que Deus eleita e preciosa. Aí o Senhor fala: mas também é como a pedra viva, que sois edificada, casa espiritual, sacerdocial, santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Está vendo? Nós temos que se tornar um homem santo, um homem da rocha. Ele está dizendo que ele é a rocha, é alicerce, ele é a pedra principal da esquina, e diz que os homens reprovaram essa da esquina, que é Jesus. Jesus é a pedra principal da esquina, que é os homens que não querem nada de Deus, reprovaram essa pedra, reprovaram Jesus. Mas diz que para nós que conhecemos Ele, eleita e preciosa somos nós, porque se tornamos sacerdote real através da morte de Jesus Cristo. Que quando o verso rasgou, todos ouvindo a palavra de Deus, todos que aceitaram Jesus, automaticamente, quando ele morreu na cruz, rasgou o rosto dele, que separou da separação e abriu essa exceção e tornou todos os que aceitaram Jesus sacerdote real. Porque no passado mataram o sacerdote do Senhor, o diabo usou Saul, usou para matar todos os sacerdotes de Deus. E não sabia ele que na morte de Jesus ia surgir uma multidão de sacerdotes, ia surgir milhares e milhares de sacerdotes, e assim aconteceu. Por isso que ele está aqui: sacerdote real se tornou o crente fiel a Deus, que obedece a santa palavra do Senhor Jesus. Então Satanás perdeu o jeito, porque agora todos aqueles que aceitou Jesus ainda na sua palavra, é como se fosse um sacerdote, porque nós estamos agora anunciando a palavra de Deus, ao ouvir a palavra daquele que não conhece a palavra de Deus. Nós somos obrigados agora a anunciar esse evangelho a todas as pessoas que nós tivermos
tempo. E a pessoa vir não podendo pregar essa palavra a ninguém. Porque nós somos agora, porque o sacerdote que oferecia sacrifício, e nós agora somos um sacrifício vivo e agradável a Deus. Porque nós agora, cada um de nós se tornamos um oferecedor de sacrifício ao Senhor, sacrifício vivo. Porque nós agora se tornamos um sacrifício ao Senhor. Como ele foi o sacrifício para nós também somos um sacrifício vivo. Nós somos o dele, porque todos nós se sacrificamos, nós sofremos a dança, porque nós ficamos lá no pecado, abandonar toda coisa ruim, tudo que não presta. Então nós estamos fazendo esse sacrifício agora para que o nosso corpo seja um corpo santo, um corpo separado, consagrado para Deus, para que Deus veja e possa nos usar nessa terra conforme Ele quer para aquilo. Por isso que Ele diz assim, que nós desejar o reino de Deus, nós desejar o reino de Deus como uma criança que é nascida. Uma criança que nasce, ela deseja o leite da mãe, o leite materno da mãe. Ela não vai viver sem esse leite. Jesus disse que eu também e você, que entramos nesse mundo espiritual, entramos, demos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós também não vamos sobreviver sem essa palavra, sem esse ensinamento, sem essa doutrina, sem essa palavra de Deus. Ninguém vai conseguir sobreviver, porque essa palavra de Deus vai fazer nós crescer. Porque o desejo de Deus, de Jesus, é que você cresça, que eu cresça. Porque se você crescer, você vai espalhar essa palavra para aqueles que não conhecem. Se você aprender a palavra de Deus e desenvolver a palavra de Deus dentro de você, você vai ficar com aquela vontade de sair pregando, você vai ficar com aquela vontade de sair louvando, você vai ficar com vontade de sair na rua falando de Deus, você vai ficar com vontade de pregar dentro do fone, você vai ficar com vontade de pregar dentro do metrô, você vai ficar com vontade de falar com Deus em qualquer lugar, porque você está cheio do conhecimento de Deus, você está cheio do poder de Deus, você está cheio da virtude de Deus, e isso está dentro de você. Isso para sair, você vai ter que abrir a sua boca e anunciar a palavra de Deus. Por isso está faltando pessoas a pregar e evangelizar, porque as pessoas não querem sair e evangelizar, porque estão vazias, estão precisando se encher de Deus para poder ter aquela vontade de espalhar essa comida espiritual ao coração daqueles que precisam, que estão cheios de pessoas na rua, nas vielas, nos lugares, precisando de uma palavra de apoio, de uma palavra de Deus, para que essa pessoa possa se levantar no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse homem tem que ser um homem insensato, um homem que está com a casa na rocha, que está com a sua casa em Jesus, que está alicerçado no Senhor, porque o Senhor é a rocha principal da esquina. Se você está nessa rocha, você está lá. Se você está com Jesus, ninguém vai te tirar do caminho. Se você está com Jesus, Ele te guarda no caminho onde você for. Onde você for, você vai brilhar. Onde você for, você vai ter sucesso. Onde você for, Ele vai te abençoar, porque Ele abençoa o seu povo. Ele abençoa e guarda o seu povo. Foi assim que Pedro estava cheio do poder de Deus. E onde Pedro passava, as pessoas queriam ir até ele. Onde Pedro ia, as pessoas iam atrás dele. Antes era Jesus. Jesus morto, depois chegava no quidão, queria comer pão, comer peixe. Depois foi Pedro. Pedro passava, vamos botar esses doentes aqui, porque Pedro vai passar daqui a pouco, vai sair do tempo, vai passar aqui. E onde essas. Vamos botar essas coisas. Usava ali os doentes. Disse que se Pedro a sombra de Pedro tocasse, passasse em cima daquele que estava enfermo, era curado. Então Pedro recebeu uma virtude muito grande. Será que é só Pedro? Nós também podemos receber isso. Você pode receber isso, eu posso receber isso. É porque no mundo que estamos vivendo, no mundo de mentira, no mundo de distorção da palavra, no mundo de tantas outras coisas, nós perdemos a fé e não acredita que é possível Deus derramar isso em nossas vidas. Mas se nós se entregar totalmente, se nós ser o homem sensato, o homem obediente, o homem obediente à palavra de Deus, nós ser a pessoa que realmente ouve a palavra e guarda, isso pode surgir na minha e na sua vida, porque o desejo de Deus é que nós sejamos usados por Ele. O desejo do Senhor, porque Ele fez isso no começo, porque quando Pedro estava sendo usado pelo Senhor para aquele milagre de obra, aquelas obras maravilhosas, o nome de Jesus era glorificado através dele. E Jesus quer que o nome dele seja glorificado através de mim e de você. Porque se você está andando na rua, ou você está em alguma casa, tem algum doente, você vai orar por ele, a pessoa é curada. Vai agradecer a Deus. Quem fez isso? Deus te usou para fazer isso. Então o nome de Deus está sendo glorificado naquela hora. O nome de Jesus está sendo glorificado. Então todos os bens que eu e você fazemos nessa terra, quem é glorificado é o nome de Jesus Cristo. Porque nessa terra, nenhum de nós merece nada. Como Pedro falou, quem não agradece a mim, agradeça a aquele Jesus ser mandado na cruz.
porque grandes coisas Deus tem a fazer na minha e na sua vida. Então deixa as palavras nos nossos corações, vamos guardar essa palavra, vamos obedecer a palavra do Senhor, porque vai valer a pena para mim e para você. Amém? Vamos orar a Deus agradecendo, guarda essa mensagem nos nossos corações e vamos dar continuidade. Sábado tem mais um culto aí, que Deus dê os alvos ao nosso irmão Diácono Antônio, que vai estar aqui nada a ver, ele vai mais, ele saiu ontem para fazer uma mudança na segunda, mas vai estar aqui o nosso irmão Cássio, o nosso irmão Obreiro Jamil, que é o Jamil, nosso irmão Diácono, que os demais que aqui estão, os obreiros dessa casa. Vamos orar a Deus, para Deus usar eles facilmente, que nada me atrapalhar, que nada me tirar aí dessa luz, desse caminho. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós pedimos nessa noite, Pai, que venha nos acessar, que venha nos encher de poder e graça, Pai. Que o nosso alicerce, Pai, seja rocha, que nós não saímos dessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Mas que cada dia nós fortalecemos o Teu caminho forte, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Meu Deus e meu Pai, abençoa a nossa irmã Adriana, nosso irmão João Paulo, abençoa a sua família, abençoa, Pai amado, todos os nossos colegas de trabalho, abençoa todas as pessoas ali que trabalham com a gente, os motoristas do Ibiacaquá, todos os teus servos, abençoa e faz milagre na Maria, abençoa, Pai amado, todos os continentes, abençoa, Pai, nossos amigos, abençoa o pastor Gideão, a sua família, ó meu Deus amado, meu Deus poderoso, opera milagre, abençoa, Pai, o nosso irmão Henrique, Diácono Henrique, coloca nas tuas mãos, vai de encontro a ele, pastor Maria da sua família, meu Deus, faz maravilha neste lugar, Pai, minha esposa, faz um grande milagre, Pai, abençoa a ovelha, a Diácono Luiz Adriano, nosso irmão pastor Zé Ferreira, todo aquele povo ali de Itaquá, Pai, nosso irmão lá em Moçambique, abençoa o pastor Antônio também, abençoa o Sadraque, abençoa todos os ovelhas, até aquelas pessoas que ali estão, Pai, prospera aí, irmãos, Pai, muito obrigado, o Senhor sempre está mandando, não está conseguindo mandar dinheiro para lá, Pai, continua, não deixa mais faltar dinheiro para não poder ajudar eles ali, mas o Senhor usa pessoas que o Senhor tem usado nesse lugar, para abençoar essa casa, Pai, mais, para abençoar todos que aqui estão, Pai, para que a receita do Senhor continue de pé, Pai, para que continue ajudando essas pessoas lá em Moçambique, lá na África, Pai, toma conta desse pessoal, toma conta dessa igreja, prospera essa igreja, abençoa, Pai, seu Wilton, abençoa a sua família, abençoa todos os lugares, o nome desse salão, que é seu Wilton, toma ele nas tuas mãos, dá saúde, dá força, cubra ele com o teu sangue, Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecendo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre, amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a paz de Deus, em nome de Deus. Deus